Vamos abrir a palavra de Deus. No texto de Mateus capítulo 7. Mateus capítulo de número 7, versículo de número 24. Eu queria compartilhar com os irmãos o final do Sermão do Monte. E eu queria trazer aqui algumas reflexões para nós meditarmos na noite desse dia. Mateus capítulo de número 7, versículo de número 24, até o versículo de número 27, diz assim a palavra de Deus. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Podeis sentar, em nome de Jesus. Meus irmãos, na nossa reflexão de hoje, eu queria compartilhar com os irmãos aquilo que está escrito no famoso Sermão da Montanha, né? Aquilo que alguns estudiosos chamam de o Sermão do Monte. Esse sermão, todos os irmãos, eu acredito que já sabem, né, de cabeça, que ele se escreve ali a partir do capítulo de número 5, e ele vai até o capítulo de número 7, e ele traz aqui, irmãos, no seu conteúdo principal, inúmeros pontos importantes que servem de fundamentos para a fé cristã. Então, eu deixei ali, inclusive, a título de introdução, que esse texto do capítulo 5 de Mateus, até o versículo de número 7, ele nos ensina sobre os principais fundamentos da vida cristã. Ele nos ilumina, irmãos, para que nós possamos viver uma vida pautada no Evangelho. De modo, irmãos, que se qualquer irmão tiver alguma dificuldade em entender o Evangelho, leia principalmente aquilo que está no capítulo 5 até o capítulo de número 7 do Evangelho de Mateus, porque certamente esses capítulos, eles virarão a chave, eles mudarão completamente a sua forma de pensar o Evangelho e a sua forma de pensar a vida cristã. Por isso que nessa noite eu queria compartilhar com os irmãos aquilo que Jesus, o próprio Jesus, ele ensinou quando ele tratou aqui do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus. Eu lembro que lá alguns 10 anos atrás, eu gostava muito de fazer essa jornada nesses capítulos, né? Eu gostava de fazer esses estudos um pouquinho mais específicos. Então, provável é que ali por volta do ano de 2017, 18, lendo o capítulo ou o livro todo de Mateus, eu decidi comentar esse livro de Mateus, versículo por versículo, porque tamanha foi a paixão que eu adquiri por aquele material. Ler esse evangelho, ver Jesus escrevendo aos judeus e provando para eles que o Messias é verdadeiro, que Jesus é o Filho de Deus, que os judeus precisavam entender a mensagem que estava sendo proclamada ao coração deles, de atrair a nossa atenção. E eu lembro que eu comentei todo o livro de Mateus, versículo por versículo, mas quando eu cheguei no capítulo 5 ao capítulo 7, eu decidi escrever um livro chamado Sermão do Monte, nesses poucos versículos, e
consegui naquele ano escrever um livro de 39 páginas e fiquei cada vez mais apaixonado pelos ensinos de Jesus naquilo que nós conhecemos hoje como o Sermão do Monte. Por isso, eu queria trazer os irmãos a pensar sobre isso, no quanto esse livro ele pode ser abençoador para a nossa caminhada cristã. Pastor, mas nós já somos pessoas já vividas no Evangelho, já conhecemos a Bíblia de código salteado. Irmãos, nós temos uma geração no nosso meio que é conhecida como os recém-convertidos. Tem muita gente que passou pelo primeiro batismo agora, né? Pelo momento do batismo agora, porque na verdade só é um. Passou agora pelo discipulado, está sendo trabalhada aí para o próximo batismo, e se Deus quiser, já está chegando, né? E eu tenho certeza que tudo isso aqui permanece muito vivo no nosso coração, até porque é muito da nossa jornada cristã, com o tempo a gente esquecer os valores mais simples do Evangelho. E é por isso que hoje eu queria começar a mensagem lembrando de um grande mobilizador do seu tempo chamado Mahatma Gandhi, né? Gandhi um dia falou algo sobre o Sermão do Monte que chamou bastante a minha atenção, e eu queria compartilhar com os irmãos uma fala de Gandhi que faz muito sentido para aquilo que nós enxergamos quando lemos todo o Sermão do Monte. Gandhi disse o seguinte, sobre o Sermão do Monte, tem si ali duas vezes, né? Se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. O que Gandhi quer dizer com isso? Inclusive, há um outro pensador que diz que se nós não tivéssemos nenhum dos outros escritos na Bíblia e só tivéssemos o Sermão do Monte, ainda assim era possível viver um evangelho autêntico. Era possível viver um evangelho de uma vida realmente baseada nos princípios ensinados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque o que nós encontramos aqui no Sermão do Monte é norteador para toda a nossa trajetória cristã. E eu tenho por certo, irmãos, que um cristão que um dia parou para refletir no Sermão do Monte, alguém que um dia parou para pensar no Sermão do Monte e trouxe isso para a sua vida pessoal, certamente tem uma vida exemplar no Evangelho, porque tudo que nós encontramos nesse sermão é abençoador para as nossas vidas. E aí eu sei que quando a gente lê o Sermão do Monte, a primeira coisa que vem à nossa mente são as bem-aventuranças, né? E às vezes a gente resume o Sermão do Monte só nas bem-aventuranças, mas o Sermão do Monte ele é muito mais completo, ele traz muito mais informações para a nossa vida, ele traz muito mais lições da nossa vida, e eu queria compartilhar com os irmãos pelo menos 3 ou 4 lições que são aqui muito facilmente identificadas quando nós lemos o capítulo 5 até o capítulo 7 do Evangelho que escreveu o nosso Senhor Jesus por meio de Mateus. Então, algumas lições nós podemos aprender com Mateus ao escrever isso aqui, ao trazer isso à nossa reflexão. Era do hábito de Jesus, quando ele queria ensinar algumas coisas preciosas, ele se distanciava, ele ia às montanhas, e esse sermão, ele fica marcado exatamente por isso. E é por isso que eu queria, já nessa noite, chamar a atenção dos irmãos para algumas lições que nós conseguimos tirar aqui quando nós fazemos a leitura desse texto. A primeira delas é aquilo que nós já conhecemos, as bem-aventuranças. E dentro das bem-aventuranças, a gente descobre, irmãos, no que consiste a verdadeira felicidade. Semana passada, em nosso culto de doutrina, a gente refletir um pouco, irmãos, sobre a forma de vermos a tribulação, de passarmos pela tribulação. E é muito bom ver alguns irmãos falando sobre isso, tratando sobre isso, enxergando a luta e a tribulação com outros olhos. Nessa noite, eu queria chamar a atenção dos irmãos para a primeira referência que Jesus faz quando ele
traz o Sermão do Monte. Ele abre o Sermão do Monte falando a respeito, irmãos, da bem-aventurança, das bem-aventuranças, de quem são as pessoas que nós reputamos por bem-aventuradas. E o que é que significa a palavra bem-aventurado? Bem-aventurado não é outra coisa senão feliz é aquele. Então Jesus está falando aqui, irmãos, das pessoas que são verdadeiramente felizes, pessoas que descobriram, irmãos, a verdadeira felicidade. E aí, depois de um alerta que o George me mandou ontem, eu quero inclusive fazer aqui e abrir um parênteses para compartilhar com os irmãos algo que o George me mandou num vídeo de um certo ex-crente que está divulgando por aí algumas informações, e eu achei importante incluir uma delas aqui, porque no vídeo que o sujeito compartilha na internet, e ele joga para fazer confusão na cabeça dos crentes, principalmente daqueles que vivem os seus momentos difíceis, eu queria destacar aquilo que ele diz lá, quando ele diz, irmãos, que hoje Jesus não é a felicidade do cristão. É até estranho, na EBD, nós passamos um vídeo aqui, né, bem pesado, um vídeo de alguém que interpretou lá a mensagem da samaritana como se Jesus estivesse querendo ter algum tipo de relacionamento amoroso com aquela mulher. Quem viu o vídeo pode ficar chocado no quanto tem pessoas atrevidas, né? Pessoas que ousam a falar contra Deus porque sabe que Deus é infinito no seu maravilhoso amor. E hoje eu compartilho também aquilo que disse esse sujeito, quando ele diz que não, Jesus não é a verdadeira felicidade. Não existe essa felicidade em Jesus. Isso é história que os crentes contam. E sabe o que me admira, irmãos? É a gente ouvir isso de alguém que um dia foi cristão. De alguém que um dia ficou famoso por causa do público cristão. De alguém que um dia usou as mesmas coisas que nega hoje para ter determinada relevância. Eles dizem abertamente por aí que não, que Jesus, ele não é a verdadeira felicidade. Que o evangelho, não é no evangelho que se encontra a verdadeira felicidade. Aqui no capítulo de número 5 do evangelho de Mateus, nós encontramos, irmãos, inúmeros fatores que podem tornar a vida de uma pessoa uma vida mais feliz. E sabe por que muita gente discorda disso? Porque no evangelho de Jesus a felicidade, ela consiste na forma como nós vemos determinadas coisas. Como nós nos comportamos diante de determinadas coisas. Nisso consiste a verdadeira felicidade, que não é aquela felicidade ou aquela alegria momentânea, aparente. E aí eu abro nessa noite, irmãos, a nossa reflexão falando da primeira lição que nós podemos aprender com o discurso de Jesus no Sermão do Monte. A felicidade não é ou não está ligada ao que alguém tem ou ao que alguém faz. E eu queria que você guardasse essa informação no seu coração. A verdadeira felicidade, ou se você escolher a verdadeira alegria, não consiste naquilo que você tem ou naquilo que você faz. E nós poderíamos, irmãos, destacar aqui inúmeras falas de Jesus no mesmo Sermão do Monte. Quando ele fala, inclusive, eu vou falar disso lá na frente, a respeito dos tesouros que o nosso coração não pode estar, da verdadeira alegria que nós, como cristãos, podemos desfrutar. Quando nós lemos, irmãos, o capítulo de número 5, Jesus já começa a sua fala diante das multidões, dizendo que bem-aventurados são os pobres de espíritos. E o texto deixa isso muito claro, porque deles é o reino dos céus. E pastor, por que isso é chocante? Porque às vezes na nossa cabeça, bem-aventurados ou felizes são aqueles que são ricos de espírito. São aquelas pessoas que dispõem de uma verdadeira riqueza pessoal, particular, que adquiriram de alguma forma. E eu repito nessa noite, a verdadeira felicidade, ela não está ligada ao que você tem e muito menos ao que você faz.
Não depende do que você tem. Por isso que não existe aquela história de que para ser feliz você tem que ter dinheiro. Claro, irmãos, quem é que hoje não precisa de dinheiro? Quem é que não gostaria de ter a melhor casa? Quem é que não gostaria de ter o melhor transporte? A gente precisa sim pensar isso, e a gente pode ter tudo isso, mas eu não posso dizer que a verdadeira felicidade está nisso. Afinal, o mesmo Jesus, falou sobre isso lá na frente. Não coloque o seu coração naquilo que o ladrão pode vir e pode levar. O ferrugem pode vir e pode comer. Porque onde está o seu tesouro, aí também está o seu coração. Irmãos, quando o nosso coração está em Cristo, não tem nada no mundo que possa abalar a nossa felicidade. Porque a sua felicidade, ela não depende do dinheiro que você tem. Irmãos, por que é importante repetir isso no nosso tempo? Porque tem gente que, quando tem dinheiro, está sorrindo para tudo que é lado. Fala com todo mundo. Abraça, cheira. Dá bom dia, boa tarde. Fala com a parede. Fala com o teto. É uma alegria que parece o pintinho, né? Mas, irmãos, quando está lisa, aí a tribulação começa. É mal-humorado 24 horas. Acorda brigando com todo mundo. Passa 24 horas reclamando da vida. É murmurando para um lado, é reclamando disso, é fazendo aquilo, e pior. É por isso, irmãos, que eu não acredito naquele discurso. Tem crente, principalmente o crente infiel. Os irmãos que, porventura, se a experiência for sua, me perdoe. Mas guarde essa informação. Tem gente que diz assim, ó: quando a minha vida financeira melhorar, eu vou abençoar a igreja. Irmãos, a Bíblia diz: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. A fidelidade não depende da quantidade do que você possui. Quem é fiel no muito, é fiel no pouco. E Deus honra quem é fiel no pouco. Irmãos, quando nós olhamos para o reino de Deus, priorizamos o reino de Deus, pendemos os nossos olhos para as coisas de Deus, é Deus que cuida de cada um de nós. Está aqui dentro do sermão. É Deus que nos honra, irmãos. É Deus que multiplica. É Deus que nos entrega. Deixa eu dizer uma coisa para você: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Você pode trabalhar o mês todinho, e eu posso já compartilhar isso aqui, porque já vi inúmeras vezes. Tem gente, irmãos, que o salário dá 10 daquele outro, e não faz nada. Todo mês é o mesmo lamento, todo mês é a mesma luta, todo mês é a mesma peleja, todo mês é a mesma tribulação. Você olha para a conta e diz: meu Deus, o que foi que aconteceu com o meu dinheiro? E tem um pensador que diz, e eu acho muito interessante o que ele diz: irmãos, é melhor 90% abençoado com a mão de Deus do que 100 sem a bênção do Senhor. Tem gente que tem problema com 10%. Eu sei que vai para a internet, né, os haters desce o sarrafo em cima. Mas é bíblico. Irmãos, a fidelidade não está no bolso, a fidelidade está no coração. O princípio da honra é um princípio interior, é algo que vem de dentro. É por isso, irmãos, que a Bíblia fala sobre prosperidade. O Salmo 118 fala muito bem sobre isso. Não sei se o Ricardo consegue botar para nós, porque também não está aqui no esboço. Acredito eu que o último verso do Salmo 118. Olha o que ele diz. Volta só um verso aí, o verso 28. Por aí. 17. Aí. Ó, salva-nos, Senhor. Nós te pedimos. Ó, Senhor, concede-nos prosperidade.
Deixa eu dizer uma coisa para você: a prosperidade quem dá é Deus. Irmãos, prosperidade quem dá é Deus. Uma coisa é você ter o que você tiver no bolso, outra coisa é aquilo prosperar. E aí eu vou dizer igual os pregadores. Eu nem sei por que estou incluindo isso aqui, porque talvez empolgado com a mobilização, porque nem está aqui no esboço. Na verdade, nós estamos falando de bem-aventuranças. Mas deixa eu continuar. A prosperidade, ela vem do Senhor. Ela é bênção do Senhor. Irmãos, se Deus não edificar a casa, você vai trabalhar o mês todinho. Eu vejo testemunho de gente, pastor, eu não sei como é que eu consigo fazer tudo que eu faço com esse pouquinho de dinheiro que eu recebo. Sabe o que é isso? É a prosperidade do Senhor, é a mão de Deus abençoando. Quando Deus abençoa, irmãos, não importa quanto é. E já vi o contrário. Tem gente, irmãos, que diz assim, pastor, é porque eu ganho 2.000, quando eu ganhar 3 eu abençoo, aí ganha 3, pastor, não está dando, quando eu ganhar 4 eu abençoo, não, agora eu ganho 4, mas quando eu ganhar 5 é certeza, e vai ganhar 50 e nunca vai abençoar, sabe por quê? Porque a bênção é aquilo que vem do coração, enquanto o coração, ele não for transformado, não adianta. E aí o Senhor, quando Ele abre esse discurso, Ele deixa isso muito claro. Ele fala das pessoas que são verdadeiramente felizes. É por isso, irmãos, que você conhece pessoas pobres que não têm nada. Pessoas que vivem passando por luta. Pessoas que passam por tribulação. Mas quando você olha para ela, a felicidade daquela pessoa lhe contagia. Sabe o que é isso? Ela tem Jesus na vida dela. Então o segredo da verdadeira alegria é ter Jesus dominando a vida. Quando Jesus está sentado no trono da nossa vida, irmãos, há felicidade no nosso coração. Quem é porteiro sabe do que eu estou dizendo. Quem trabalha em casa de gente rica sabe muito mais ainda. Meus irmãos, se riqueza trouxesse felicidade, a aldeota era o lugar mais feliz de Fortaleza. É o lugar mais triste. É o lugar onde falta mais saúde emocional. É o lugar onde as pessoas vivem atribuladas 24 horas. E você vai conhecer muita gente que tem tudo na vida, mas falta o principal. Falta Jesus de Nazaré na vida. Talvez você está aqui, não tenha a conta que eles têm, não tenha o carro que eles têm, não tenha o apartamento que tem, mas você tem o que há de mais precioso no seu coração. Você tem Jesus de Nazaré, a fonte da verdadeira felicidade. Ele é a nossa alegria. É por isso que ele diz aqui no capítulo 5, felizes são aqueles, e eu não posso, e nem dá tempo a gente destrinchar aqui todas as bem-aventuranças, mas elas todas são no oposto do que a gente pensa. Ele começa dizendo, me ajuda aí, Ricardo, para nós só passar por cima, bem-aventurados os pobres de espírito. Tem gente querendo ser rico de espírito. Bem-aventurados, meus irmãos, são os que choram. Tem gente que acha que chorar é um problema. Qual é a próxima bem-aventurança? Bem-aventurados são os mansos. Não, pastor, esse negócio de mansidão não é comigo não, eu explodo logo. Bem-aventurados é os que têm fome e têm sede de justiça. Bem-aventurados são os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados são os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados são aqueles que trazem a paz. Eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês. Irmãos, eu amo esse texto. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem
insultarem vocês, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra a vida de vocês, fiquem sabendo, se alegrem, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Assim fizeram com os antigos profetas, e assim acontecerá conosco. Irmãos, a primeira lição que nós aprendemos no Sermão do Monte, na noite desse dia, é que verdadeiramente a felicidade, ela não depende do que você tem, nem do que você faz. Ela depende muito, irmãos, do quanto Jesus, ele direciona a sua vida e no quanto ele pode agir com liberdade através do seu coração. Uma segunda lição que eu queria pensar com os irmãos nessa noite é que o texto diz, irmãos, a partir do verso 13 ao 16, que todo cristão precisa ser sal e precisa ser luz. E aí eu coloquei ali que nós teríamos inúmeras coisas a pensar sobre o impacto de um cristão que entendeu a importância do que é ser sal e do que é ser luz. Irmãos, como seria se a igreja hoje ela tivesse isso muito claro no coração? Imagina se a igreja de fato, ela sempre salgasse, ela sempre iluminasse. Quando nós lemos, irmãos, o texto do verso 13 ao verso 16, a gente descobre muita coisa. Jesus nos compara e diz, vocês são o sal da terra. E como sal, nem precisa eu compartilhar com os irmãos, porque a gente já viu isso inúmeras vezes. O sal, ele precisa dar sabor. Quem aqui já comeu uma comidinha sem sal? Levanta a mão assim. Você tem uns irmãos que nunca comeram comida sem sal. Ô, irmão, ou então comeu e não, né? Traumatizou. Aí, pergunta o pastor aí comendo 2 meses no hospital, se é bom? Tem hora que você diz assim, dá uma colherzinha de sal aqui, porque, irmãos, uma vez eu inventei de fazer uma pesquisa sobre o sal e eu fiquei besta, irmãos. Porque é tanta característica que o sal tem. Eu não sei se os irmãos já perceberam, eu gosto muito de comparar isso com o crente. O sal está ali na panela, ele salga a comida, ele dá gosto à comida, mas já percebeu que ninguém vê ele? Você procura o sal, cadê o sal? Mas ele está ali. E eu aprendo com isso, irmãos, que quem foi chamado para salvar não precisa ser visto. Dá para saber quando o sal está lá, sim ou não? Você não está vendo o sal, mas ele está ali. Sabe por quê? Porque o sal, ele dá sabor. Ele dá gosto. E esse é o papel do cristão, irmãos, onde ele está, onde ele vive. O cristão precisa ser um cristão que dá sabor à vida das outras pessoas, aos ambientes em que ele chega. Irmãos, tem crente que quando ele chega num ambiente, parece que chegou a pimenta e não sal. Irmão, já viram já esse negócio? Parece que chegou aquela pimenta das mais malaguetas que tem. De sair lágrima dos olhos, né? Não tem crente que bota o pé num ambiente, parece que você está cortando cebola. Você chora nem que não queira. Mas o Senhor nos chamou para ser sal da terra e luz do mundo. Quando o cristão é sal, irmãos, e note que naquela época não tinha geladeira, não. Os irmãos sabem que no período judaico, em que a Bíblia, e que Jesus está falando a respeito disso, o sal era utilizado como um purificador de alimentos. Já que não tinha geladeira para a carne não apodrecer, o que é que eles colocavam? Sal. Então o sal, de alguma forma, ele impede que os alimentos se estraguem. Irmãos, um cristão nascido de novo, ele não tem prazer no apodrecimento
daquilo que está em volta dele. Ele purifica o ambiente. Onde ele chega, o clima muda, irmãos. Irmãos, tem crente que quando chega no ambiente fica um peso, né? Os irmãos já perceberam que tem momentos que você se reúne para orar, que parece que tem alguma coisa estranha. Um fardo, um peso, uma negatividade. Mas o cristão genuíno que Jesus traz no contexto do Sermão do Monte, ele é visto aqui como alguém que purifica, como alguém que dá sabor. A comida está ruim do jeito que tiver, mas quando o sal chega, meu irmão, já muda o quadro. Nem precisa, eu que não gosto de verdura, só um salzinho já está bom demais. Já é útil. Mas ele diz também, irmãos, que além de ser sal, o cristão precisa entender que ele é luz. E quando ele é luz, ele faz primeiro e total interferência nas trevas. Irmão, você nunca vai ver a luz e a escuridão no mesmo ambiente. Ou você é luz, ou você é treva. E se você é luz, onde você chegar, as trevas têm obrigação de recuar. Elas têm que sumir. Na verdade, a ciência diz que nem existe escuridão. Cadê os jovens que estão estudando aí? Me ajuda? O que existe é a ausência da luz. Não tem escuridão, irmão. Pode estar escuro do jeito que tiver. Na hora que acender uma luz, acabou a escuridão. A escuridão não é uma realidade. Ela só existe onde não há luz. Por isso, quando você for orar, pare de ficar arrumando culpado. Pastor, por que o mundo está do jeito que está? É porque a luz não está iluminando nas trevas. Pastor, por que as coisas estão do jeito que estão? É porque o sal não está salgando onde ele precisa salgar. Se o sal salgar, se a luz iluminar, as trevas vão ser obrigadas a retroceder, porque elas não existem. Irmão, só haverá diabo onde não houverá Deus. Se onde você for, você levar Jesus para lá, pode ter certeza que não vai existir muita coisa do que você está vendo lá fora. É por isso que Jesus nos ensina, seja luz. E sabe o que Jesus diz? Que ninguém pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Sabe por quê, irmãos? Porque na hora que você olha lá para cima daquele monte, os irmãos já passaram na serra. Olha o que aqui diz: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Quando você passa na serra, você não consegue ver nada. A única coisa que você consegue enxergar lá em cima é a luz. Porque onde a luz está, irmãos, qualquer coisa ligada às trevas. Deixa eu dar um conselho aqui para os irmãos que tiverem ali aquela dificuldade, aquele pecado um pouquinho mais difícil de tratar. Sabe qual é o melhor remédio? Lance luz sobre esse pecado. Jogue luz sobre ele. Torne ele claro. Tem gente que às vezes, irmãos, não é curado de determinados problemas, não supera determinados pecados, porque ele vai orar e diz assim: ó, Senhor, o Senhor sabe aquele problema que eu tenho, né? Eu nem preciso dizer. Jogue luz sobre ele. Senhor, é aquele pecado, é o adultério que eu cometi. Ele tem nome. Lance luz sobre ele. Torne ele claro para o seu coração. Porque onde há luz, as trevas têm que se desfazer. É por isso que Jesus nos diz: seja sal, seja luz. Mas tem uma terceira lição que nós aprendemos. No capítulo 6, a partir do versículo de número 19, até o versículo de número 34. Capítulo 6 de Mateus, versículo de número 19. A terceira lição que nós aprendemos, irmãos, é reconhecer os verdadeiros tesouros da vida, que eu disse agora há pouco. Jesus diz, irmãos, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouro nos céus,
onde a traça e a ferrugem não destrói, onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. Cuidado em onde você coloca o seu coração. E aí eu gostaria de pontuar alguns perigos que nós encontramos aqui. Tem gente que coloca o coração num bem que possui. Tem gente que coloca, irmãos, o coração em algumas pessoas que convive. Tem gente que coloca o coração no poder que experimenta. Irmãos, às vezes você vai conhecer, principalmente no ambiente da igreja, pessoas que o coração está no cargo que tem, na função que faz. E sabe qual é o problema disso? Você deixa de servir da forma mais plena que existe, porque você está aprisionado àquilo ali. Você vai encontrar crentes por aí que, se você quiser ver ele morto, tire o cargo. Não vai servir mais para outra coisa. Porque o coração está ali. Tirou aquilo ali e acabou com o coração. E aí eu preciso ratificar aquilo que Jesus, ele traz ao nosso coração. Cuidado, não ajunte esse tipo de tesouro na terra, porque aqui na terra tudo passa. Aqui os ladrões levam. Aqui, irmãos, a traça e a ferrugem corrói. Deixe o seu melhor tesouro escondido em Deus, porque onde está o seu tesouro, lá está também o seu coração. Se o coração do cristão tiver alicerçado e alinhado com o Senhor, nada vai viver abalando a sua vida, porque a sua estrutura estará no Senhor. Olha o que Jesus diz, irmãos, por exemplo, quando nós lemos a partir do versículo de número 28 ao verso de número 34, o Senhor, Ele quer a primazia. Olha o que diz o capítulo 6 e verso 28. E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham, eles não fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer? O que vamos beber? Com o que nós vamos nos vestir? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas olha o que ele diz. Vamos ler esse texto no 3, irmãos. 1, 2, 3. Os irmãos já viram que Deus gosta da primazia? Quando nós lemos, irmãos, Lucas, capítulo de número 14, os irmãos vão ver lá no processo do discipulado que Deus quer a primazia. Primeiro é Ele. Deus precisa estar acima de todas as coisas, em todas as circunstâncias. E Ele quer, irmãos, essa prioridade. Quando nós vemos no mandamento amar a Deus sobre todas as coisas, é porque Deus quer a primazia nas nossas vidas. Olha como esse texto, ele é interessante. Mas busquem primeiro, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas, há quem diga que é todas as demais, não é todas as demais, irmãos. É todas estas. Que estas? Comer, beber, vestir.
Olha uma verdade absoluta que está nesse texto. Se você dá prioridade a Deus, ao seu reino e à sua justiça, nunca vai faltar para você o que comer, o que beber e nem o que vestir. Deus vai sempre entrar com providência. É aqui onde eu acredito plenamente que eu nunca vi um justo mendigar o pão. Nunca vi a sua descendência passar fome. E já está dizendo, o justo, sabe por quê? Porque o justo, primeiro, ele prioriza o reino de Deus e a sua justiça. O problema, irmãos, é que às vezes a gente sempre deixa o reino de Deus em segundo lugar. E o reino de Deus, eu não vou enganar ninguém, o reino de Deus nem sempre é a igreja. Mas é o reino. É um coração inclinado ao reino. E o reino é muito mais amplo do que aquilo que nós, às vezes, pensamos que é. Mas, se você buscar esse reino, em primeiro lugar, o pessoal só usa isso aqui para pedir dinheiro ao povo, né? Não, tem que ir primeiro. Mas não é disso que o texto está falando. O texto está falando de buscar por esse reino. Esse reino está entre nós. Esse reino está fundamentado em Cristo Jesus. E é esse reino que norteia toda a nossa vida cristã. Portanto, se você buscar em primeiro lugar, como está ali, o reino de Deus e a sua justiça, nunca vai lhe faltar o que comer, o que beber e nem o que vestir. O Senhor, Ele cuidará da sua vida. Irmão, já vi cada testemunho. Eu já vi gente compromissada com o reino de Deus. Eu já vi gente que busca em primeiro lugar o reino de Deus, que às vezes está na beirinha do milagre. Deus chega lá e abençoa. Deus usa de todas as formas, de todos os lados, e honra. E eu nunca vi, irmãos, alguém que busca em primeiro lugar o reino de Deus não ser honrado. E aí eu concluo porque dentro desse capítulo de número 6, os irmãos vão encontrar aqui, do capítulo 5, na verdade, até o capítulo de número 7, alguns princípios, irmãos, sobre adultério, sobre divórcio, sobre juramento, sobre vingança, sobre amar os inimigos, sobre ajudar os necessitados, sobre uma vida e uma conduta de oração, sobre jejuar, sobre os tesouros nos céus, sobre a preocupação com a própria vida, sobre julgar o próximo. Jesus, ele faz esse ajuntamento de princípios sobre persistir na oração, sobre a porta estreita, sobre a porta larga. Jesus faz aqui uma junção de inúmeros valores no Evangelho. Sobre a árvore que dá bom fruto, a árvore que não dá fruto, sobre a prudência. E ele conclui, onde eu quero concluir nessa noite com os irmãos, dizendo, no capítulo de número 7, verso 24 em diante, quando ele diz, ele pega tudo isso que nós pensamos aqui, e não dá para pensar mais do que isso, e ele finaliza dizendo o seguinte: conhecer isso aqui é muito fácil. Todo mundo já conhece. Mas ele finaliza nos chamando a refletir sobre isso. Se nós já conhecemos todos esses princípios, a gente já sabe que tem que amar, que tem que orar, que tem que honrar o outro, que tem que perdoar, que não pode adulterar, que não pode isso, que pode aquilo, que tem que ir pela porta estreita, que tem que rejeitar a porta larga. Se a gente já sabe de tudo isso, Jesus agora finaliza o seu sermão falando da diferença daquele que ouve e pratica e daquele que ouve, mas entra num ouvido e sai no outro. E ele conclui, eu queria que você ficasse de pé, para a gente fazer a leitura mais uma vez desse texto, do capítulo de número 7, e versículo de número 24, quando ele diz: vamos ler juntos um 3, em forma de conclusão. 1, 2,
3. Será comparada a um homem prudente que construiu a sua casa. Escute. E ela não... Esse é aquele que ouve a palavra e coloca em prática. Primeiro, ele ouve, ele é prudente por isso, porque ele escuta, mas ele pratica. Ele não sabe tudo. Tem gente que diz assim: pastor, eu só sei um pouquinho da Bíblia, mas você pratica um pouquinho que sabe, então Deus vai te abençoar por isso. O ruim é você conhecer só um pouquinho e praticar só um pouquinho do pouquinho que conhece. Mas se você é um cristão prudente que ouve e pratica, você é comparado a uma casa sobre a rocha. O vento vai bater, a tribulação vai vir, vai... Eles disseram que o desligar, a gente está combinando com os obreiros, irmão, de terminar os cultos na hora aí. Eles estão seguindo a risca, viu? Falta 2 minutos, já desligaram a primeira vez, que é para... Nós estamos trabalhando isso, nós vamos chegar lá. A gente precisa ouvir, mas precisa principalmente praticar. Se você é ouvinte de Tiago, né, se eu não me engano, e não é praticante, não serve. Porque na contramão da prudência é a imprudência. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela... Irmão, sabe qual é o problema de quem escuta e não pratica? É que além de não conseguir ficar de pé, quando cai, é 1000 vezes mais difícil de levantar. É por isso que o texto diz, olha aí, Tiago 1:22, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Se você escuta, mas não pratica, você é como um homem imprudente. E olha o que diz o final do versículo. Bateu os ventos, sopraram os rios e a casa caiu. Mas olha o que ele diz. E foi grande a sua ruína. Porque pior do que conhecer, é conhecer e não praticar. Pastor, eu sei tão pouquinho da Bíblia. Cadê os crentes que estão fazendo o plano de leitura da Bíblia? Diga amém. Olha, tem um bocado. A segunda parte de conhecer vai ser praticar. Eu tenho certeza que o Senhor haverá de abençoar as nossas vidas. Quantos querem orar nessa noite e ser gratos ao Senhor por tudo que Ele tem falado aos nossos corações? Diga amém. Vou pedir para o pastor Roberto Silva fazer essa oração. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor da glória, em nome de Jesus, o teu Filho, eu te dou graças, ó Pai, por esse momento maravilhoso em que estivemos na tua santa presença. A tua palavra, Senhor da glória, ministrada, os louvores, tudo aquilo que aqui que foi cultuado, foi um culto para ti, pois é isso que nós viemos esta noite, cultuar o teu nome. Saímos daqui satisfeitos, Senhor, porque aprendemos mais um pouquinho sobre a tua palavra, e esse pouquinho nos dá força, nos dá graça, para que nós venhamos aplicar no nosso dia a dia. Toma a tua igreja em tuas mãos, guardando, protegendo, livrando do homem mau, do homem sanguinolento, de uma bala perdida, de um acidente, de todas as coisas ruins
todas as setas inflamadas do diabo, repreende elas, ó Deus, nos dando força, nos dando graça e nos dando sabedoria. Meu Deus amado, meu Deus querido, meu Senhor da glória, fica conosco, Senhor, fala conosco, ó Pai, continua nos abençoando do mais altos céus, para buscarmos o teu reino, ó Deus, e a tua justiça, porque o demais, Senhor, será acrescentado em nossas vidas, e tu não deixarás faltar, porque tu és bom. Pai amado, Pai querido, assim te peço, te agradeço, em nome de Jesus, amém. Antes da bênção apostólica, eu queria pedir para a irmã Rose, tem duas, mas não é você não, é a outra, tá certo? Que é o mesmo seu nome, a irmã Rose, onde fica aqui, Rosângela, por favor, tá certo? A irmã está montada, e a esposa do irmão Ismael, ela está aqui, esposa do irmão Ismael? Pronto, quero vocês duas aqui na frente, por favor, glória a Deus, amém? Levante as minhas mãos. Que a graça, a paz, o amor, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus em toda a face da terra, hoje, amanhã e para todo sempre, por fé, todos nós digamos, dê a paz do Senhor para o seu irmão, a paz do Senhor, Deus abençoe.